Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros conectam mentes e corações. Eu sou Flávia Marquezine e estou aqui em São Paulo, no nosso Livrosofia Encontros pelo Brasil. E hoje eu tenho a honra de entrevistar alguém que marcou muito a minha trajetória. Em 2011, eu voltava de uma viagem e teve um atraso no voo. Parei numa livraria e comprei esse livro aqui, Conversa com Líderes Sustentáveis. Desde então, eu tive uma mudança de carreira acadêmica, passei a lecionar direito ambiental, trabalhar com sustentabilidade empresarial, graças ao convidado de hoje, professor Ricardo Voltolini. Uma honra ter você aqui conosco. A honra é toda minha. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, o professor Ricardo Voltolini é um dos maiores consultores da área de sustentabilidade do país. E mais recentemente ele me contava aqui que, além, superou um pouquinho a fase de dar consultoria para empresas, tem a Ideia Sustentável, que é uma das maiores empresas de consultoria na área de sustentabilidade do país, mas ele se voltou para a sua ideia original, que é trabalhar com lideranças sustentáveis. A gente conversava sobre a importância do ser humano em todos os processos e sobre os desafios de lidar com empresas dissociadas da cultura e da individualidade humana. Então, ele se volta para essa área mais recentemente, professor. Conta um pouquinho para a gente, assim, por que o senhor decidiu trabalhar com sustentabilidade e agora esse retorno para o ser humano. O livro que você menciona, Conversas com Líderes Sustentáveis, ele já foi eu diria que um mergulho na tentativa de entender o que à época me incomodava muito, que era por que em algumas empresas a estratégia de sustentabilidade andava, em outras não. Então, era uma preocupação que eu tinha. E aí eu fui começando a compreender, a partir de algumas sondagens, que onde a estratégia vingava, onde ela ganhava corpo, tomava impulso, normalmente tinha a presença de uma liderança orientada para o tema. E aí eu me propus a estudar que liderança era aquela, como pensava, como agia, em que valores acreditava. Então, esse foi um mergulho importante. Nunca deixei de pesquisar esse tema e nunca deixei de avançar na tentativa de compreender melhor este perfil que eu fui, ao longo da vida, construindo. Mas, mais recentemente, eu entendi que a liderança é o principal fator, junto com cultura, e liderança e cultura organizacional tem muito a ver, São irmãs gêmeas. Então, esses dois elementos, eles ajudam a definir o sucesso de sustentabilidade numa empresa, seja ela qual for. Então, na medida que eu fui me aprofundando, eu fui me tornando cada vez mais um estudioso em filosofia, um estudioso em psicologia, para tentar compreender um pouco melhor este líder. Pois é, e nesse livro o senhor destaca 4 desafios chaves para a liderança contemporânea. Embora o livro seja de 2011, eu acho que hoje ele tem mais aceitação ainda, ele tem mais cabimento no momento que a gente vive até do que na época. E aí o senhor fala, reestruturar a forma de educar executivos, pensar e agir em contexto verdadeiramente global, colocar a ética no coração da gestão, ampliar o propósito das empresas para além das fronteiras econômico-financeiras. Como esses 4 desafios moldam o que entendemos hoje por liderança para a sustentabilidade? Eu até vou destacar o terceiro, porque eu acho que talvez eu tenha mergulhado um pouquinho mais na questão do terceiro, que é a questão da ética, E aí a ética, se a gente puder simplificar aqui só para um olhar mais específico, seria essa capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. E, a rigor, todos sabemos o que é certo e o que é errado, na vida e no trabalho, também à frente de uma organização. Então, quando eu penso na ética, eu penso em como os indivíduos podem, no papel de liderança, serem eles próprios, carregarem para as tomadas de decisão os seus valores próprios. E é aí que entra o estudo da cultura, porque se a cultura da empresa não premiar, não respeitar esses valores, aí a decisão final acabará sempre sendo a decisão orientada por uma questão econômico-financeira.
A professora Lucilena Galvão, que eu sempre gosto de citar, ela conta nas suas aulas sobre o mito do anel de Giges, né? Que é aquela pessoa que era para a sociedade muito ética, e que, à medida que ganha o anel da invisibilidade, acessa um anel da invisibilidade, começa a cometer atrocidades. Então, assim, hoje eu vejo a ética não mais como a capacidade de discernir o que é certo ou errado, mas um desejo consciente, a partir de elementos inconscientes, de se predeterminar, se orientar suas ações, né, o seu pensar e o seu agir para o que é correto, independente de quem esteja olhando ou julgando, né, a partir desse mito. Então, assim, o que a gente vê nas organizações, professor, eu também trabalhei, né, com consultoria, ainda trabalho no âmbito do poder público, que a maior parte das pessoas sabe o que é certo e errado, mas elas não fizeram essa reflexão sobre quais são os seus próprios valores, né, o que é importante para elas, e nem é um exercício de pré-determinação, de pré-orientação das suas próprias ações para aquilo que é correto. As pessoas ainda seguem muito a lógica Zeca Pagodinho, que eu chamo, né? Deixa a vida me levar e vai agindo de acordo com a manada, né? Com o que todo mundo faz, encontrando formas de... No compliance, a gente chama de triângulo ou diamante da fraude, e uma delas é a racionalização. Todo mundo faz. Minha mãe estava doente, eu precisava daquele dinheiro. Você vai encontrando justificativas para suas ações antiéticas. E na empresa tem uma outra grande justificativa, que é a ética da empresa, a ética do resultado. É como se o resultado fosse uma entidade acima do bem e do mal. E aí que até no livro eu falo sobre o que seria essa dupla ética, ou ética de mão dupla. Para dentro, eu tenho os meus valores, respeito, prezo, oriento a minha vida a partir deles. Para fora, eu tenho um outro olhar. Se a gente olhar bem para a sociedade brasileira como um todo, a sociedade de uma geral, mas a brasileira, a gente vai verificar a imagem daquele homem impoluto, né? É um homem de família, 7, 8 filhos, né? Um emprego, reconhecimento da comunidade, mas que tem uma vida dupla, que tem uma outra família, outra mulher, é o cara que rouba o dinheiro da prefeitura. A gente convive com isso. Quando a gente vai para a empresa, a lógica do resultado parece querer ter um poder maior. E ela parece justificar determinadas ações que não tomaríamos em circunstâncias normais, né? Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo até polêmico, mas já conhecido do público. O rompimento da barragem de Brumadinho. Aquela barragem, todo mundo sabia que ela estava condenada, e ela foi... A decisão de descontingenciá-la, que era uma decisão econômica, foi empurrada até ocorrer o fato que ocorreu, com morte de pessoas e destruição de meio ambiente. Então, é importante a gente sempre olhar, às vezes, as melhores decisões são aquelas que são orientadas por valores humanos e não valores econômicos. Os valores humanos persistem ao longo da história. Os econômicos mudam conforme o contexto. E aí entra o conceito de integridade, né, professor, que é tão difícil, né? Ou seja, essa relação de uma vida dupla, né, como se fosse uma ética dupla ou tripla, vem da fragmentação do ser humano, né? Então a gente precisa trabalhar. Por isso que a gente estava conversando aqui antes, gente, sobre que nem a filosofia está bastando mais. A gente tem que ir a fundo na psicologia, nas neurociências, né, que explicam o comportamento humano e, enfim, o agir, o sentir e o pensar do ser humano, para a gente tentar uma humanidade mais íntegra, né, e evitar essas contradições todas. Porque quando a gente trabalha, tanto com o poder público quanto empresas, o que mais a gente vê é contradição, né? E são contradições que elas só ocorrem porque elas são determinadas por lógicas distintas que deveriam casar, mas se divorciam no dia a dia. Eu lembro um dos autores do livro, que é uma pessoa que me influenciou profundamente, Fábio Barbosa, ex-presidente do Banco Real, hoje na Natura. Ele dizia: é preciso praticar o walk the talk. Walk the talk tem a ver com verdade. E a verdade é a menor distância entre o que eu faço e o que eu digo.
né? Então, se eu consigo ter um discurso coerente com a minha prática, e esse discurso está orientado por valores, certamente eu vou tomar decisões melhores para o mundo, para as pessoas, e não só para os negócios. Nossa, gente, olha como isso é forte. No momento em que a verdade é tão debatida, né? A gente vive na era do pós-verdade, das fake news, e muitos políticos, por exemplo, invocam a Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Surge aqui da fala do professor Voltolini e de uma das entrevistas desse livro esse conceito de verdade que eu adorei. Eu tinha esquecido isso, né? Eu li o livro há algum tempo, né? Ou seja, a verdade é aquilo que se aproxima mais do que você fala e entre o que você diz, né? É o meio mais aproximado entre o que você fala e o que você diz. Olha isso, gente, anotem porque o líder ele é sempre um exemplo para quem o segue. É assim, historicamente é assim. O líder ele põe a luz, né? Ele puxa a estrela para a gente seguir, para a gente almejar algo maior. O líder em sustentabilidade, aquele orientado por valores, é o líder que consegue mostrar para as pessoas que o caminho que ele escolheu é um propósito que vale a pena ser vivido também, porque está lá. Quando a gente lidera apenas pensando no resultado econômico e esquece o propósito, mais da metade desse grupo não virá junto, né? Em algum momento do caminho vai preferir escolher uma outra direção. É verdade. E essas gerações novas, né, a geração Z, gerações alfa, homem, enfim, essas gerações que vêm, elas têm esse mote, ainda que no discurso, porque ainda são muito jovens, às vezes, para compreender a noção de coerência, mas ainda que no discurso elas buscam, né, esse propósito. Quem trabalha com o mercado sabe da dificuldade de mão de obra hoje. Muitas empresas reclamam. A gente vive uma crise de mão de obra em vários setores e o turnover, né, a rotatividade nas empresas é algo muito grande e muitas vezes os jovens saem justamente porque não encontram algo que dialogue com o seu propósito de vida, algo que satisfaça além da remuneração. É verdade. Inclusive, hoje é uma discussão muito importante para as novas gerações, que é se eu preciso estar numa empresa para realizar o meu propósito. Então, empresas terão muitas dificuldades nos próximos tempos se elas não conseguirem encontrar uma conjugação muito concreta e verdadeira do que é ganhar dinheiro com servir ao mundo, servir as pessoas. E ser, de certa forma, feliz, né? Então, assim, porque a gente teve um episódio aqui sobre aquele livro do Michel Conforado, Coisa de Rico, e eu achei uma das coisas mais incríveis, assim. No livro ele fala pouco sobre isso, ele foi falar em entrevistas pós a publicação, que o que ele mais percebeu é que essas pessoas não são felizes, né? Os ultra ricos não são felizes. Muitos adoecem, né? Tem doenças que advêm das estresses, porque quando você vive uma vida voltada só para o meio, sem o fim, né? É uma vida vazia, né? Eu acho que os pré-socráticos já falavam, tentavam, né, de algum modo, compreender o que é uma vida plena, né? Uma vida feliz. E é interessante porque, quando eu converso com a moçada da geração Z, eu percebo que eles têm uma ideia de felicidade à vista, que para a minha geração podia ser a prazo. Né? Eles querem ser felizes, estudarem, ganharem dinheiro, passearem, namorarem, tudo ao mesmo tempo e não esperar para isso acontecer depois. Acho até uma evolução importante. E a geração anterior, que é dos millennials, que agora está passando a ocupar o poder mesmo central nas organizações, é uma geração que já vem com um chip pró-sustentabilidade. Então, é por isso que as organizações estão no meio de um grande conflito. Tem 3, 4 gerações convivendo ao mesmo tempo. Ainda tem os baby boomers, né, que seguram muito, e em alguns países você tem mentalidade baby boomer com gerações mais jovens, né? Infelizmente, a gente tem tido alguns retrocessos. A geração X, que é a minha, que é uma geração um pouco lá, um pouco cá, né? E os millennials que vêm. Com o espírito de reformar, né? Espírito de olhar para os negócios não mais como só um lugar onde se ganha dinheiro, mas se ganha dinheiro
com um propósito objetivo, né? É aí que surgem conceitos muito interessantes como carreira de impacto. É ter uma carreira que não só traga resultado individual para mim, mas que eu possa usar aquilo que eu sei fazer bem em benefício de outras pessoas. Carreira de impacto, negócio de impacto. Professor, depois de atender as mais centenas, né, milhares de empresas, quais os erros estruturais que ainda impedem a sustentabilidade assim, dentro da cultura organizacional? Né? Ou seja, porque a gente percebe que muitas empresas adotam algumas iniciativas importantes, mas isoladas. Né? E não há uma transformação profunda realmente que atinja toda a cultura organizacional. Então, eu queria saber o que está impedindo isso e quais são os erros mais comuns. Eu diria que é uma combinação de falta de liderança com vontade de gerar impacto positivo, com uma cultura organizacional ainda muito curto-prazista, orientada para o resultado do trimestre. Então, sempre é importante dizer o seguinte: os mandatos de CEOs e de conselhos têm diminuído nos últimos tempos. O que significa que, quando um CEO assume, ele já assume pressionado por obter resultados. Então, pressionado por obter resultados, ele vai para aquela lógica do negócio a negócio, vamos fazer o que dá para fazer, nós temos que pensar no curto prazo, gerar resultado para o acionista. E esquece as outras coisas. Só que as outras coisas são tão importantes quanto. Gerar resultados é importante, mas não a qualquer custo. A ideia do a qualquer custo é que está muito sob vigilância da sociedade. Eu não posso hoje gerar resultado prejudicando o meio ambiente. Tem leis, tem normas, mas tem uma sociedade cada vez mais intolerante a esse tipo de coisa. Como também tem uma sociedade intolerante a, por exemplo, gerar resultados prejudicando pessoas, comunidades, né? Então, as pessoas estão mais críticas e intolerantes, as sociedades estão mais críticas e intolerantes a resultados a qualquer custo. Mas ainda há a pressão pelo resultado, que na maioria das vezes vem numa cascata, pressionando quem está na ponta também a obter esses resultados. E aí a gente vai ver uma série de anomalias, mas eu destacaria uma como a mais importante neste momento: o aumento dos casos de depressão, ansiedade e síndrome de pânico nas empresas brasileiras. O burnout também, né? Que envolve, de certa forma, um pouco de tudo. Essas pessoas estão pressionadas, né? Estão pressionadas por aqueles resultados de curto prazo que, às vezes, são impossíveis de serem atingidos e são adotados apenas para criar o estímulo de atingir. Só que aí vem cultura de pressão, meritocracia. Isso tudo está muito sob discussão hoje, nesses tempos que a gente está vivendo. Professor, o senhor me contou que passou por uma situação, né, pessoal e voltou, paralisou um pouco o seu trabalho e voltou já dentro dessa agenda ESG que, enfim, foi um boom em determinado momento e teve um declínio. Na minha concepção, o movimento ESG, né, que é o movimento ambiental, social e governança, as empresas passaram a ter que emitir relatórios, dar publicidade às suas ações nessas áreas. Ela, no primeiro momento, eu acreditei que mudaria o próprio conceito do que é resultado empresarial. Porque, a partir do momento que você tem que emitir os relatórios de sustentabilidade prestando contas em todas essas áreas, não mais somente o resultado financeiro seria contabilizado como resultado. Você passou até porque hoje você tem métricas, parâmetros, né? Você tem as normas GRI, você tem as normas, por exemplo, no caso do mercado financeiro, né, da B3, você tem o ISE, você tem alguns indicadores que agora passaram, inclusive, por uma parametrização internacional. A gente tem, inclusive, normas ISO, já trazendo parâmetros que uniformizaram. Então, a gente passa a ter formas de medir, quantificar, né, a sustentabilidade ambiental, a social
e a governança para além da sustentabilidade econômica. Então, eu acreditei, como idealista, que sempre, né, vai na esperança, tal, que o conceito de resultado ia mudar. E aí, a partir daí, as organizações, né, o mercado financeiro interessado em produzir esses novos resultados iam transformar. E o senhor viu que não foi bem assim. Conta para gente. É verdade. Embora a gente tenha que fazer um esclarecimento aqui, né, uma notinha de rodapé, que, na verdade, quando o ESG não é um conceito novo, ele é de 2004, mas ele estava muito restrito, circunscrito a um grupo de investidores mais ativistas. E, durante a pandemia, não só pela pandemia, a sensação de insegurança do mundo, mas porque já havia movimentos no nível do Fórum Econômico Mundial para conciliar propósito e lucro e para ter o chamado capitalismo de stakeholders, né? Já tinha um movimento muito favorável a que ele crescesse. Mas a pandemia foi o cenário ideal. Aí ele toma um impulso. Naquele momento que toma um impulso, eu e a maioria das pessoas acreditamos que, puxa, é a primeira vez que este assunto interessa ao investidor. Então, se interessa ao dono do dinheiro, pode ser muito importante para acelerar, né? Vamos acelerar, então, foi o meu entendimento. E houve uma aceleração, de fato. Muitas empresas entraram. Mas eu fui percebendo aos poucos, e não foi difícil perceber, que essas empresas estavam entrando com 20 anos de atraso, digamos assim, porque o tema não é novo, elas estavam entrando para fazer o mínimo para constar, para dar uma resposta aos investidores e ao mercado, e não o máximo. Então, o que eu costumo dizer sempre é o seguinte: é melhor fazer o mínimo do que nada fazer, mas é melhor você ser orientado nessa discussão por convicção, porque aí os seus valores, eles fortalecem suas responsabilidades, eles fortalecem as suas decisões. É diferente. Eu prefiro uma empresa sustentável, orientada por valores, né? E que pensa em pessoas, que está focada em pessoas, do que uma empresa ESG orientada por planilha Excel, que apenas comunica resultados que o mercado está esperando. Um retrato muito claro disso, se a gente pegar os indicadores, é que muitas empresas que estavam bem colocadas nos ratings conhecidos de sustentabilidade saíram deles. E se envolveram em grandes escândalos ambientais, né? Por exemplo, sociais também, né? a Vale, né? O senhor citou o caso de Brumadinho, figurava, né, no ISE da B3, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que tem critérios rigorosíssimos, critérios que foram atualizados em 2021, ficaram ainda mais rigorosos depois, né, do desastre, mas o fato é que não é, a gente já percebeu isso, não existem critérios, por mais rigorosos que sejam, e, enfim, indicadores mais controladores que sejam, que impeçam uma empresa que é contraditória, né, de ser contraditória e de se envolver, enfim, em desastres, escândalos éticos e ambientais, né? Flávio, eu sempre digo o seguinte: não existe nenhuma empresa tirando nota 10 em sustentabilidade. Como é que eu olho para a empresa? É aquela que está disposta a tirar 10 um dia, é a que trabalha duramente para chegar lá. No meio do caminho haverá contradições, é verdade. Essas contradições normalmente decorrem do não fechamento da equação econômica. Então, é um momento que a organização tem que fazer escolhas, e aí as escolhas acabam pendendo para aquelas econômicas. Na maioria das vezes, o atraso em estratégias e planos de ação de sustentabilidade tem um único motivo: é não pagar o custo daquela ação hoje, porque a perspectiva de retorno dela é de médio e longo prazo. Então, não pagar o curto prazo. E é este o nosso problema quando a gente olha para as mudanças do clima. A gente não toma as atitudes que teria que tomar agora. E aí vai postergando, até que chega, como já chegou,
né? A gente chegou na questão do ponto da virada, ou seja, agora as pessoas ainda continuam atrelando sustentabilidade a um direito ao futuro. Né? Eu conversei com o professor Juarez Freitas há pouco tempo, que escreveu esse livro, Sustentabilidade, Direito ao Futuro. Mas eu escrevi lá atrás, o futuro já chegou, né? A gente já está aqui. Tudo está aqui, né? Já está aqui. As novas gerações estão aqui. Né? Já ultrapassamos boa parte dos limites planetários, ou seja, já chegamos num ponto em que o planeta já não consegue mais, já perdeu sua resiliência, e ainda assim as pessoas continuam jogando para o futuro, porque continuam com esse pensamento imediatista. Né? Por isso que eu tenho tentado, ao invés de buscar respostas, tentar mudar as perguntas. Né? Uma boa pergunta seria: quanto vale a humanidade hoje? Se a gente pegar os últimos dados aí discutidos na COP30 aqui no Brasil, os 8 bilhões e 200 milhões de habitantes hoje no mundo não estão valendo, o futuro e o bem-estar deles não está valendo 1,3 trilhão de dólares até 2035. Esse é o valor colocado na mesa hoje pelos países para solucionar a crise climática que já está colocando as populações em risco no mundo, inclusive no Brasil, onde já vivemos efeitos de mudanças do clima muito intensos. Então, essa é uma pergunta importante. Quanto valemos todos nós? Parece que não estamos valendo 1,3 trilhão, porque não houve discussão, não houve acordo na COP30, o acordo ficou para depois, contrariando todas as evidências que os cientistas têm trazido sobre a questão do clima. Né? A questão do clima, ela seguramente vai nos prejudicar a todos, já está nos prejudicando e vai prejudicar mais, mas com toda certeza, primeiro os mais pobres. Certamente. Eu vou fazer uma breve explicação, porque, para quem não era da sustentabilidade, às vezes não consegue entender por que esse dinheiro solucionaria o problema e de onde vem, né, a demanda por esses valores. Bom, quando nós tivemos aí, desde a Rio 92, a Convenção Quadro das Nações Unidas, começou a se discutir de quem era a responsabilidade financeira pelo custo da redução do modelo de desenvolvimento, né, da mudança do modelo de desenvolvimento, porque os países em desenvolvimento, eles teriam o ônus de limitar seu crescimento, na visão da época, uma vez que os países desenvolvidos já teriam degradado o meio ambiente e, com isso, alcançado o seu desenvolvimento econômico. Então, surge um princípio chamado princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e que imputa aos países desenvolvidos o dever de custear, pelo menos a maior parte, dessas reduções e dessas ações que os países em desenvolvimento teriam que adotar para não degradar, digamos assim, né, de uma forma bem resumida. E aí, só na COP de Varsóvia que se pactou esse valor, e aí foram nas COP seguintes até chegar no Acordo de Paris, em que se definiu o valor, que agora atualizado chegaria a esse valor, né, de 1,3 trilhão seria o valor desejado, mas que a gente não atingiu. Não atingiu, e os Estados Unidos, que deveriam aportar a maior fatia com o Trump pela segunda vez, né, saem do Acordo de Paris. E é importante dizer, gente, que os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, eles são credores desses valores. Eu me lembro que, na época, até o presidente, acho que foi o presidente Bolsonaro, que estava na época do Acordo de Paris, quando o Trump disse que ia sair do Acordo de Paris, ele disse: nós também vamos sair. Aí o ministro do Meio Ambiente avisou para ele, assim: não, nós somos credores desse dinheiro, a gente não pode sair. Então, a gente precisa ter isso clareza, ou seja, o município, o Brasil, ele é credor, é um dos credores de boa parte desse valor. Isso fora a questão dos fundos soberanos, ou seja, não há como se falar em mitigação das mudanças climáticas sem recursos, sem dinheiro. Então, então a questão econômica, financeira, ela é essencial, né? É essencial. E com essa deixa, a gente vai encerrar esse primeiro bloco com o professor Ricardo Voltolini e reiniciamos no capítulo 2, no episódio 2º do Conversa com Líderes Sustentáveis. Até o próximo Livrosofia.